Depressão é uma doença muito séria e que não envolve só o doente, mas envolve todos aqueles que estão à volta, né? A Ana Luísa, ou Annie Louise, como ela se autodenominava, sempre foi uma criança muito doce, quietinha. Nos 10 anos de idade, a gente notou que ela começou a mudar a forma de se vestir. É filha única, então a gente sempre tratei ela como uma princesinha. Com 10 anos a gente percebeu que ela começou a se vestir muito masculinizada, ela já escolhia as roupinhas dela. E foi isso que a gente começou a detectar uma certa diferença, mas achando que era algo normal. Depois, quando ela já estava com uns 14, 15 anos, ela voltou a se vestir feminina, ela sempre teve o cabelo muito comprido. E sempre foi uma filha super doce, nunca deu trabalho para a gente nos estudos, sempre foi muito bem na escola, até era adiantada nos estudos, com 10 anos ela já estava no ginásio. E quando ela entrou na faculdade, a gente começou a notar algumas diferenças de comportamento. Ela sempre foi muito insegura, se achava inferiorizada, se achava uma menina feia, mas era muito perfeccionista. Ela sempre foi uma pessoa muito exigente com ela mesma em tudo, tanto nos estudos como em tudo que ela se propunha a fazer, mas nunca estava satisfeita com os resultados que ela tinha, apesar de sempre ser assim, uma pessoa que se destacava. E no último ano dela da faculdade foi quando realmente aflorou os problemas dela. Ela desmaiava, ela passava mal, ela sentia falta de ar, ela falava que o coração dela doía de uma forma insuportável e ela era muito minhonzinha, tinha 1,5 m, bem magrinha, a gente via o coração dela se mexendo. Então eu comecei a achar que era um problema físico. Todos os exames físicos, aonde falavam que era para a gente estar levando ela, dava negativo, mas ela continuava com a vida dela, às vezes desmaiando, às vezes passando mal, nos dando susto. E, infelizmente ela foi ficando cada vez mais introspectiva. O primeiro psicólogo que ela foi, ela não se adaptou, levamos para outro psicólogo, mas eles a princípio, nessas primeiras conversas que eles tinham com ela, ele achava que era normal de terminar uma faculdade, de já tentar ir para o mercado de trabalho, a pressão que o jovem tem. Até que a gente descobriu uma psicóloga que ela começou a se adaptar, que ela gostou e começou a fazer as sessões, começou a se abrir mais e levamos num psiquiatra. Ele começou a passar algumas medicações para ela e a princípio eles achavam, pelo que ela estava apresentando os sintomas, que seria esquizofrenia. E eu ficava à madrugada, muitas vezes estudando sobre esquizofrenia, lendo o que eu achava pela internet, e eu via que alguma coisa não se encaixava. E ela começou a apresentar também automutilação, ela se cortava. E foi quando, no final do ano, ela deixou a psicóloga, ela se abriu com a psicóloga e deixou a psicóloga me chamar para contar o que havia acontecido com ela. Ela tinha passado por uma violência sexual dentro do colégio particular que ela estudava, em Mogi das Cruzes. E foi exatamente aos 10 anos de idade. Ela participava do recreio do ginásio junto com o colegial, então já são os jovens mais velhos. Ela tinha 10 anos, mas o menino que a violentou tinha 16. Eu não sei quem é esse menino, também nunca procurei saber. Ela também não se lembrava. E foram durante 6 meses que ela passou por esse abuso. E depois ele saiu do colégio, mas ali ela guardou. Ele ameaçava que se ela contasse para alguém, é uma história típica, como muitos já passaram, quem já foi vítima de violência sabe, né? Que se contar para alguém vai matar, então ele ameaçava matar os pais dela, e ela, criança, com 10 anos, acreditou e guardou aquilo com ela. Então, na verdade, ela sofria de um transtorno pós-traumático, que quando aflorou anos depois, eu acredito por ela ter um namorado mais sério, né? Tá tendo uma certa intimidade com esse namorado, foi quando ela começou a ter esse pânico. Durante esses 4 anos nós tentamos de tudo, né? Desde medicamentos novos que saíam no mercado, graças a Deus ela teve acesso a tudo. A terapia fez muito bem para ela se sentia melhor. Mas nos últimos dias de vida dela, durante 2 semanas ela estava dormindo comigo,
porque as memórias da violência vinham muito na cabeça dela. Ela tinha visto uma cena na televisão que fez isso vir de uma forma mais forte e ela tinha pesadelos, ela não conseguia mais dormir, mesmo com os medicamentos que ela tomava para dormir, e ela acabou tirando a própria vida. Ela sempre falava para mim que não aguentava mais, que ela não conseguia tirar aquilo da cabeça dela. E nós acompanhamos, né? Da nossa parte como pai, a gente tem isso assim, que dá um bem-estar, é que tanto na parte médica, como na parte de carinho, ela sempre teve o apoio de toda a família, né? Então o dia que ela não estava bem, a gente também não estava bem. Como mãe, eu acordava às vezes de madrugada sabendo que aquele dia ela não estava tão bem. E ao mesmo tempo que a pessoa está insatisfeita, ao mesmo tempo que ela não queria mais viver, ela tinha uma vontade de viver muito grande. Ela fazia planos, ela fez uma faculdade, ela tinha acabado, não fazia nem um mês que ela tinha acabado de fazer uma extensão da faculdade que ela havia escolhido. Depois que ela faleceu, eu ainda entrei nas redes sociais dela, nos arquivos dela, tinha lá algumas fotos de referência para o casamento dela, alguns projetos na área dela, ela estava com um projeto de abrir a empresa dela. Então assim, ela tinha sonhos, ela queria viver, mas o trauma que ela vivenciou no abuso era mais forte, né? Eu entendo a dor que ela passa, eu entendo tudo que ela sofreu, porque eu estava ali do lado dela. Lógico que eu não esperava da partida dela naquele dia. Eu saí para trabalhar, deixei ela na minha mãe, esperei ela bater o portão, ela entrar no condomínio, e só que ela não entrou, ela foi até o hall e dali ela foi para a eternidade. Não é fácil falar da partida dela, vão fazer 10 meses, ainda é muito recente. E quem perde um filho, junto com ele vai uma parte da sua vida, né? Principalmente quando é filho único. Eu acho que a perda de um filho, não importa se você tem 10, ou se você tem 2 ou 1, vai ser sempre igual. Mas a sua vida é diferente. Porque depois que a gente tem um filho, quem é mãe vai entender o que eu falo. Tudo que a gente faz é pensando nesse filho. Se a gente trabalha, se a gente quer ser um ser humano melhor, se a gente quer dar um exemplo de vida, é para deixar esse legado para esse filho, para esses netos que podem vir. E quando você tem um filho só, ele leva tudo isso com ele, né? Então eu ainda estou aprendendo a viver, aprendendo junto com meu marido a sermos 2. Ele tem sido bem companheiro, as pessoas, os amigos, porque se eu achava que eu tinha alguns amigos, nossa, eles me surpreenderam, as pessoas me surpreendem todos os dias. Uma homenagem com um poema. Até as crianças às vezes entram no meu inbox do Face, pessoas que eu não conheço, e chega de uma forma carinhosa, pessoas que eu encontro que vêm, que me abraçam, pessoas que se preocupam de verdade. Eu trabalho com festas, com eventos, então é uma coisa alegre, a gente faz parte da alegria da vida de famílias, estamos nos melhores momentos com essas famílias, e nessa hora eu procuro espairecer e tem me ajudado. Eu só não me permito ficar na cama, porque eu sei que se eu me permitir naquele dia ficar na cama triste, não fizer nada de produtivo naquele dia, eu acho que daí não vai ser um dia, talvez eu fique lá por muito tempo, talvez eu passe a viver a depressão que a minha filha viveu, as dores que ela vivia. Nos primeiros meses do luto eu vivi. Eu sei o que é a dor que ela sentia no coração, porque realmente eu sentia. Tinha madrugadas que eu acordava achando que eu estava tendo um infarto, com falta de ar, mas eu sabia que era pelo luto, não era nada físico, porque o luto dói muito, né? Parece que arrancou o meu coração, parece que arrancou o meu útero, parece que eu estou um vazio. Se eu não me sinto mais vazia, é graças à minha fé, né? É o conhecimento que eu tenho da palavra, é os amigos que estão sempre presentes,
são surpresas que eles me fazem, que realmente eu não tenho como agradecer. A única coisa que eu gostaria de alertar é que o que eu mais recebo é triste para um depressivo não ter uma família que apoia. E o apoio é você abraçar, é você dar carinho. O apoio é você acreditar que a depressão dói. Eu sei que não é fácil apoiar, porque eu estava do outro lado. Tinha dia que eu queria dar um grito com a Ana Luísa, falar: levanta, você é uma jovem, você é bonita. Mas eu engolia, porque graças a Deus eu tinha esse entendimento que não era ela, né? Que era a força dessa depressão era maior que ela. Então, se você é depressivo, procura ajuda, mas ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra sério, procura indicação. Se abra com seus amigos ou com uma pessoa de confiança, com seus pais. E se você está do outro lado, está ouvindo um depressivo, não leva na brincadeira, não pensa que é frescura. Abraça, porque o que a gente está precisando cada vez mais é desse encontro de calor humano. Um abraço às vezes cura, um abraço faz a pessoa se abrir, e a gente precisa cada vez mais de estar juntos.